O Brasil é um dos maiores países do mundo, tanto em área quanto em população. Esses não são os únicos aspectos que faz do Brasil um país tão distinto. Além disso, a multiculturalidade e a riqueza natural brasileira tornam o território brasileiro único, colocando em posição de destaque no cenário internacional. Venham conhecer as curiosidades do Brasil, tanto geográficas, históricas e culturais. Nome oficial. O nome oficial do país, na verdade, é República Federativa do Brasil. Para quem não sabe, Brasil significa vermelho como brasa, e a sua origem vem da árvore pau-brasil, que possui a cor avermelhada. Além disso, uma das curiosidades sobre o Brasil, que quase ninguém conhece, é que há cerca de 100 anos, o nosso país se chamava Estados Unidos do Brasil. Segundo o IBGE, é o maior país da América do Sul. O Brasil é um país situado no continente americano, mais precisamente no subcontinente da América do Sul. Segundo o IBGE, é o território com maior área da região. Quase 6.000 municípios. O Brasil possui aproximadamente 5.570 municípios, distribuídos pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Esse número gigante demonstra a potência territorial brasileira. Possui mais de 200 povos indígenas. O Brasil abriga uma riqueza incomparável de diversidade de etnia e cultura. Essas comunidades indígenas, espalhadas por todo o território brasileiro, representam uma parte fundamental da identidade nacional. Possuiu um grande número de escravos no período colonial. O Brasil foi um dos maiores destinos de escravos africanos, devido à demanda por mão de obra nas plantações de café, açúcar e outras culturas agrícolas, bem como nas minas de ouro e diamantes. Segundo o Censo Demográfico, o IBGE, a nossa população chega a ser grandiosa. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo. É uma figura entre as maiores do mundo, segundo o censo do IBGE. E a menor cidade do Brasil encontra-se em Minas Gerais, Serra da Saudade. Tem a maior floresta equatorial do mundo, que é a Amazônia, que abrange uma área aproximadamente de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 9 países da América do Sul. A cidade mais velha do nosso país é São Vicente, que fica localizada em São Paulo, no litoral. Ela foi fundada em 1531 pelo navegador português Martim Afonso. A primeira capital do Brasil foi Salvador, fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza. 36 pessoas já ocuparam o cargo de presidente do Brasil. O Brasil se tornou uma república em 15 de novembro de 1889, tendo como primeiro presidente o militar Marechal Deodoro da Fonseca. Desde então, 36 pessoas já ocuparam o cargo de presidente do Brasil. O real é a moeda do Brasil, e essa moeda foi instituída no ano de 1994, através do Plano Real, implementando como meio de retornar a estabilidade econômica do país. A televisão chegou ao Brasil na década de 1950. A primeira transmissão aconteceu no dia 18 de setembro de 1950, às 17h30. Desta forma, inaugurou-se a era da televisão, a conhecida TV Tupi, com o representante Assis Chateaubriand. E para inaugurar, tivemos a Lolita Rodrigues cantando
O Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Até 30 anos atrás, Tocantins não existia. Seu território fazia parte do estado de Goiás. O jovem estado foi criado juntamente à Constituição de 1988. O Rio de Janeiro foi a capital de Portugal. Durante o período colonial no Brasil, no ano de 1763, o Rio de Janeiro se tornou capital de Portugal, assim tornando a primeira e única capital europeia fora do território europeu. Cirurgia de mudança de sexo. O nosso país é um dos únicos países do mundo que oferece a cirurgia de mudança de sexo de forma gratuita desde o ano de 2008. É possível reduzir a pena de um preso lendo livros no Brasil. Nas prisões federais, para cada livro lido, a pessoa pode reduzir em 4 dias a sua sentença, no máximo de 12 livros por ano. A maioria se considera parda. Conforme divulgado no censo do IBGE de 2022, cerca de 43,3% se considera parda no Brasil. O etanol tem todos os postos de combustível. O Brasil é o único país do mundo em que o etanol é oferecido em todos os postos de gasolina, assim como mais de 90% dos carros novos utilizam esse combustível. As línguas faladas no Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, as línguas faladas giravam em torno de 1.000. Atualmente, por mais que o português seja a língua oficial, cerca de 180 ainda sobrevivem. No entanto, apenas 11 são faladas por pouco mais de 5.000 pessoas. O Brasil tem 4 fusos horários. São eles: o horário padrão de Brasília, que abrange a maior parte do país, incluindo as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em seguida, temos o horário do Amazonas, que engloba a maior parte do estado. Depois, o horário do Acre, que abrange o estado do Acre e parte do Amazonas. A maior população católica do mundo é no Brasil. O Brasil foi uma colônia de Portugal, de modo que herdou forte influência do catolicismo. Até hoje, é uma das regiões com maior número de seguidores do Brasil e com mais fiéis no mundo, cerca de 123 milhões. Banimento das câmaras de bronzeamento no Brasil. Considerável e nociva para a pele, o Brasil foi o primeiro país a banir as câmaras de bronzeamentos devido a câncer de pele. Ilha das Cobras. A Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo, possui um grande número de cobras, cerca de 5 cobras por metro quadrado. A Marinha proibiu o desembarque no local, com exceção para pesquisadores. O Brasil é 206 vezes maior que a Suíça. Caberiam cerca de 206 suíças dentro do Brasil. A maior comunidade japonesa fora do Japão. Uma das mais interessantes curiosidades sobre o Brasil é que o nosso país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo moram mais de 1 milhão de japoneses. O Carnaval é a maior festa popular do país. Com suas raízes profundas na cultura brasileira, o Carnaval atrai milhões de pessoas de todas as partes do mundo para participar das festividades que incluem desfiles de escolas de samba, blocos de rua, bailes e festas em diversas cidades brasileiras. O Brasil foi uma capital planejada. Brasília é uma das capitais do Brasil que foi planejada desde o início. Ela foi projetada pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, e a cidade foi inaugurada em 1960. O Brasil é o segundo maior em número de aeroportos.
O Brasil é um país muito grande e, por conta disto, a quantidade de aeroportos também é alta. Como resultado, o país possui por volta de 2.463 aeroportos, perdendo apenas para os Estados Unidos. O Brasil tem vários gêneros musicais. A diversidade regional brasileira resulta em um território multicultural. Desta forma, a música é uma delas. O Brasil apresenta muitos ritmos próprios que surgiram no país, como é o caso do samba, da bossa nova e da música popular brasileira. Danças típicas que fazem parte da cultura brasileira: o samba de roda, o forró, o frevo, o maracatu, o carimbó e o bumba meu boi são algumas das danças típicas do Brasil. O país do futebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol graças à popularidade que este esporte adquiriu. A maior competição internacional de futebol é a Copa do Mundo. E o Brasil se consagrou como o único país a conquistar 5 títulos. A primeira vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo foi em 1958 contra a Suécia. É o maior produtor de café do mundo. Não há dúvida que o brasileiro ama café e não é à toa que o nosso país é o maior produtor de café do mundo. Por causa disso, até países do outro lado do mundo, como o Japão e a Coreia do Sul, conhecem e apreciam este queridinho brasileiro. Feijoada, um prato nacional. A famosa do Brasil e também fora do Brasil é a feijoada, que é um prato típico do nosso país, que foi criada pelos negros escravizados durante o período colonial. Termino aqui as 36 curiosidades do Brasil. Espero que vocês tenham gostado.